Falando da final, do que aconteceu no sábado ainda, já deu uma esfriada. Amanhã o Atlético já está em campo pela Libertadores. É aquilo que a gente diz, campeonato estadual dura até meio-dia, não meio-dia porque nosso programa começa 12h50, vai até no máximo às 14h15. Depois acabou, o papo é Libertadores e tal. Daqui a pouco vamos falar dos lances polêmicos, mas eu queria só dizer uma coisa. Eu achei que não foi pênalti, nenhum dos dois. Não sei se o próprio Igor Rabelo daqui a pouco pode me desmentir e dizer, não, eu fiz o pênalti. Eu, pelas imagens, acho que não foi. No segundo, a mesma coisa, acho que não foi. E acho também, tenho certeza, que o América não foi campeão por causa de arbitragem. Não, o América, primeiro, desde o ano passado, vem fazendo um trabalho muito decente, dos times mais organizados. Eu não estou dizendo que é o melhor do futebol brasileiro, mas de organização, você vê poucos como o América. Desde o ano passado, bons jogos, faturando bem, fazendo bonito na Copa do Brasil, subiu. Se continuar com esse padrão, der uma reforçada, com o Lisca sendo mantido, é meio de tabela no Brasileiro para cima. Não acho que vai brigar desesperadamente contra o rebaixamento. É achismo, é exercício de futurologia. Agora, não perdeu o título por causa da arbitragem. Rodolfo, penalidade máxima. Rodolfo vai lá e bate no travessão. Então, não dá para botar a culpa na arbitragem. E a partir do momento que nós começarmos a absorver aqui o que o torcedor absorve, e o torcedor pode, de que há esquema, articulação, é tudo arranjado, aí nós temos que parar definitivamente, porque não dá para continuar. Não, se você tem alguma prova do esquema, pode trazer que a gente vai adorar falar desse assunto e mostrar as provas aqui. Mas enquanto não tem, é atleticano falando que tem esquema para o Cruzeiro, é cruzeirense falando que tem esquema para o Atlético, é o americano falando que tem esquema para os dois e contra o América. Não dá para ficar nessa resenha, não. Essa é azeda. Agora, você questionar que a arbitragem é ruim, aí tudo bem. Ou foi ruim, ou como o Gris vem dizendo aqui já há muito tempo, que o nível da arbitragem mineira caiu, que não quer dizer que nós não tenhamos bons árbitros, né? Que o nível em geral caiu, aí tudo bem. Agora, falar que tem esquema e tal, para, porque realmente fica difícil da gente falar de futebol aqui se nós passarmos a acreditar que tem um esquema, que tem algo favorecendo esse ou aquele time, né? Deixa eu começar com o Gris, que está de volta a casa aqui, para comentar, enquanto rolam os melhores momentos, o Gris fala de mais um empate, que a gente imaginou que fosse, de repente, rolar um jogo melhor. Não aconteceu, mas eu, honestamente, Gris, eu não acho que o jogo foi péssimo dos péssimos, não. Boa tarde, muchacho. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Muito bom estar de volta. Se for para falar enquanto rola os melhores momentos, eu vou ter aproximadamente 12 segundos para falar. O jogo foi muito ruim, Everton. Muito ruim de novo. Foi nada. Tanto que o principal assunto que a gente vai ter para debater a respeito do jogo é a questão da arbitragem, porque o jogo foi fraquíssimo mais uma vez, né? E aí, para não atropelar os assuntos, né, e para falar um pouco do jogo, eu acho que ficou muito claro ontem, mais uma vez, algo que, se a gente fosse lembrar, e aí vale a pena a gente puxar, né, pela memória, a entrevista do Lisca na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, depois de um jogo contra o Operário, se eu não estiver enganado, quando ele criticou abertamente o time, principalmente o setor ofensivo, né? Falou que se o América não se reforçasse, não ia conseguir fazer gol em ninguém na Série A. E ficou muito claro, né? A falta de capacidade ofensiva mesmo do time do América. Acho que o Lisca mexeu mal no segundo tempo. Você tem um jogo que você precisa fazer um gol para vencer. Acho que você não pode abrir mão dos seus dois melhores atacantes tão cedo como abriu o Lisca, né? Substituindo o Rodolfo e o Ademir. Acho que poderiam ter ficado mais tempo com eles em campo e tentar mexer no time, mantendo os dois para aumentar o poder ofensivo. Mas a verdade é que o América, embora seja um time muito organizado, um time muito bem treinado, com a bola no pé, na grande parte das vezes, é meio aramenizo, né? Tem muita dificuldade para criar. Tinha um jogo onde ele precisava fazer um gol para se classificar, ou para ficar com o título, no caso, né? E não conseguiu dar um chute a gol no segundo tempo. A América não finalizou nenhuma bola na direção do gol no segundo tempo. Então acho que isso é muito preocupante, isso é algo que precisa ser pensado pela diretoria. A América trouxe alguns reforços aí para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas o time que está jogando é o mesmo da Série B.
O elenco deu uma melhorada, deu uma encorpada ali em algumas posições, mas a rigor o time é o mesmo que vinha jogando no ano passado e eu acho que é pouco para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, embora tenha feito 2 jogos aí de certa maneira dignos contra um time que vai disputar provavelmente na parte de cima da tabela. Acho que ficou claro que ainda falta para o América poder entrar no campeonato numa condição melhor de competir. E com relação ao Atlético, Everton, que fez por merecer o título de certa maneira, né? O Atlético andou no campeonato na maior parte dele. Contra o América não fez 2 grandes jogos, muito pelo contrário. Mas acho que é o campeão merecido, é o melhor time que tem no estado. Um time que fez um investimento muito alto, mas que em nenhum momento, principalmente no segundo jogo, conseguiu se impor tecnicamente diante do América como deveria se impor. O Atlético tem um investimento, tem um elenco muito melhor e deveria ter conseguido se impor um pouco melhor diante do América. Bom, eu discordo que o América tenha feito 2 bons jogos. O América fez um campeonato muito bom, por isso chegou à final, né? Por isso chegou à final. E já o CJ, que é um time que tem lá suas limitações técnicas, então é inteligente o Lisca armar do jeito que ele arma o time. Ele vai se mandar para cima. Quando ele se mandou para cima do Atlético, ele tomou 3. Ele sabia que ele não tinha outra alternativa se não jogar como jogou nos 2 jogos. A gente precisa também valorizar que com toda a limitação financeira e, consequentemente, técnica, o América é um time extremamente decente. CJ, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Grice, Gomídia, quem está em casa também. E ele até se lançou, né, Everton? A gente pode dizer que na medida que ele tem nas mãos, ele coloca o Ademir no lugar do Bruno Nazário. Se nós pegarmos o jeito que o América jogou, as peças que o América que jogaram na primeira partida, com o quarteto no meio-campo, com o Felipe Azevedo e o Rodolfo à frente, ele dá uma mexida, voltando para aquele 4-3-3, e ele tem até um bom começo de jogo, né? O América teve um bom começo de jogo, ali uns 10, 15 minutos, o América adiantou muita marcação, deu uma encaixotada no Atlético, o Atlético tinha dificuldade de sair para o jogo, mas isso durou muito pouco. Acho que também pela qualidade técnica do Atlético, que soube sair dessa pressão, e também da qualidade técnica do América, que não teve continuidade, não manteve essa pressão, não teve como manter, ele começou nesse 4-3-3, com o Ademir, já era algo diferente, e o Atlético foi dominando, ali depois dos 15 minutos, já só deu o Atlético, e o Matheus Cavicchioli foi a figura mais importante nesse primeiro tempo, principalmente, salvando 2 bolas, uma no chute do Hulk e a outra no chute do Nacho. Depois, Everton, os lances polêmicos chamaram mais a atenção do que realmente a partida. Achei que o árbitro picotou muito os lances, ele poderia ter deixado de seguir alguns, lei da vantagem também para o Atlético em outros lances. O que fica é o seguinte, foram para a final as 2 melhores equipes do Campeonato Mineiro, as 2 melhores equipes, as organizadas e as com melhor investimento hoje no futebol mineiro, e fizeram uma final que, convenhamos, poderia ter sido melhor. Foi um jogo horroroso, mas também não foi digno de uma final de campeonato estadual que o torcedor iria ver. Para o América, resta lamentar o pênalti perdido, que para mim foi muito mais do que um pênalti não marcado. Se você tem a bola do jogo, um fato consumado, a oportunidade de, na bola parada, fazer o gol, e hoje, com 1-0, nós estaríamos discutindo o lance do Bauerman com muito mais suavidade, ou nem discutindo, se o Rodolfo tivesse feito o gol, e aí peca pela qualidade do banco, que o América tem que buscar alguns protagonistas. O América, se nós pegarmos a entrada do Ribamar e fizermos uma pesquisa aqui para o torcedor, o que o Ribamar acrescentou? Ele deu uma pedalada que ele pisou na bola e uma cabeçada de ombro que pegou na orelha e nada mais. As substituições e principalmente as opções ofensivas que o Lisca tem serão suficientes para 38 rodadas de uma Série A? O time é muito organizado, o time é muito compacto, o time é muito dono das ações, mas quando tem que propor jogo, ou sai atrás do placar, tem uma certa dificuldade. Isso pelas qualidades das peças. Então, o Salum, junto com o Alencar, juntamente com o Lisca, enfim, todo o staff do América precisa se reforçar para um campeonato brasileiro. É um bom time, é organizado, mas tem que ver até onde vai chegar e qual patamar quer chegar. Menino Gomide, chegou então sua vez de falar do jogo. Você achou que o jogo foi uma porcaria? Porque o Grice é azedo, tudo para ele é muito ruim. Tudo é ruim. Tudo é ruim. Teve uma coisa boa.
Qual foi a Uma coisa só, boa? Acabou o campeonato. Imaginei que você fosse soltar ela. Então é o seguinte, você acha que foi muito ruim a ponto de merecer essas críticas pesadas do colega ao lado, Gomides? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando. Uma ótima semana para todo mundo. Eu vou até utilizar esta sua última frase para entrar um pouco no tema da questão da arbitragem, Everton. Mas primeiro vou pontuar. Eu não sou a favor da extinção dos campeonatos estaduais. Eu acredito que eles devam ser reformulados para aqueles times que não têm um calendário anual, como o Atlético, como o América, como o Cruzeiro e outros times que vão disputar as séries C, D, né, do Campeonato Brasileiro, né? Metade aí dos times da primeira divisão do Campeonato Estadual não estão envolvidos em competições nacionais. Então não sou a favor, mas esse episódio que aconteceu, pênalti, não foi pênalti, o árbitro deveria ter olhado o VAR, que nós vamos debater mais à frente, ele acaba validando ou sendo um argumento daqueles que dizem que o campeonato estadual tem de ser extinguido, que tem que se acabar o campeonato estadual, que tecnicamente ele não serve para nada, que é um desperdício de tempo de 3 meses no calendário do futebol brasileiro para disputarem de 4 a 5, 6 partidas no máximo, que tecnicamente exigem dos times que disputam competições nacionais, especialmente Série A e Série B, que servem de parâmetro para o que eles vão encontrar lá na frente em outras competições. Então, quem não gosta de campeonato estadual, assistiu ao jogo no sábado, teve toda essa questão da arbitragem envolvida e fala, tá vendo? Por isso que esse campeonato não serve. O juiz não consegue nem definir, aplicar a regra básica do jogo, então por que disputa? Tem que acabar. Eu não sou defensor de extinção do campeonato estadual, mas quem não gosta pode utilizar o que aconteceu no sábado como argumento, e na verdade todo o campeonato e os erros que aconteceram. A partida, eu acredito que ela foi melhor do que o jogo de ida, né, na Arena Independência, apesar aí da não conquista, né, do Campeonato Mineiro. Vale sempre a gente elogiar o trabalho do Lisca no América. Do início do jogo ao final da partida, pode não encontrar, eu não vou dizer assim facilidade, né? Esbarra realmente em alguns momentos na qualidade individual dos jogadores, aí, com todo respeito ao elenco do América, mas em algum momento acaba aquela bola que poderia ter sido um passe, o jogador tentou a finalização, poderia finalizar e o jogador tentou um passe. Acontece, mas é louvável, é elogiável o quanto o América ele consegue se transformar no meio da partida, né? O Lisca tentou de tudo. O Alê jogou em mais de uma função. Os laterais foram mais defensivos no começo do jogo e depois jogou Ramon, jogou Giovani improvisado lá no final do jogo como lateral esquerdo, mas sempre buscando uma alternativa para incomodar o adversário, né? E eu acho que isso é muito elogiável, talvez surta efeito na Série A para o América conseguir a permanência na elite do futebol brasileiro. Foi legal, assim, eu digo em termos das tentativas que fez o Lisca durante a partida de encontrar alguma solução para vazar a defesa do Atlético. Em alguns momentos era questão técnica mesmo, individual dos jogadores que dificultou para o América, mas jogou, na minha opinião, fez um bom jogo o América. Buscou alternativas, Everton. A gente vê ali que existe algo acontecendo para tentar surpreender o adversário. E tentou. E o Atlético consegue muitas das vezes, né, incomodar o adversário pela excelência do elenco que tem, né? Se formos analisar friamente, bom, o América tem um time, vamos dizer, mais barato, né? Muito mais barato do que o do Atlético e consegue competir praticamente de igual para igual. O elogio tem de ser feito muito mais ao América ou criticar demais o Atlético por não conseguir ser superior ao América? É uma boa questão a ser discutida. Porque a questão é o seguinte, né? Daqui para frente, os adversários que o Atlético vai enfrentar, a tendência é de que eles sejam superiores ao América. E pode existir uma curva de crescimento do trabalho do Cuca
E essa dificuldade, porque existiu sim uma dificuldade para jogar contra o América em certos momentos do jogo, não aconteça lá na frente. Mas daqui para frente a tendência é aumentar o nível de dificuldade. Mas é um debate válido. E aí daqui a pouco nós vamos falar da arbitragem, fatídica arbitragem. Pesa também o fato de ser uma final, 2 jogos e o resultado está ali favorável Sim, ao Atlético, também, né? O também. empate era do Atlético. Isso você tem que colocar no pacote de avaliação, porque Você acha que se o Atlético precisasse ganhar no jogo, seria diferente? ele teria que mostrar algo diferente, ele teria que propor, ele teria que fazer algo a mais, entende? A gente não tem como tirar as finais a vantagem do Atlético. Inclusive foi essa a minha pergunta para o Lisca na coletiva, se essa vantagem que o Atlético teve e obteve de forma muito natural e justa por ter sido o primeiro, se isso pesou muito. E o Atlético, em determinados momentos do jogo, sentou nessa vantagem, em propor, em agredir. Não é por falta de qualidade técnica, que qualidade tem, mas isso pesa. Isso vai pesar numa oitava de final de Libertadores, numa Copa do Brasil com o Remo, por exemplo, ou com outro adversário. Já o Campeonato Brasileiro, não. O jogo sequencial, campeonato longo, e aí vai ter que ganhar do Fortaleza, que já é o primeiro jogo dentro de casa, e aí uma sequência maior. Daqui a pouco a gente fala da arbitragem. Deixa eu dar uma passada no Twitter também. Nós fizemos uma pergunta lá no Twitter. O que foi mais marcante na final do Campeonato Mineiro? Comente usando a hashtag DDBMG. Algumas respostas aqui, como a do Francisco Felipe. A arbitragem nos 2 jogos foi o assunto mais comentado. O Luca está dizendo aqui, o esquema do Lisca chama muita atenção, porque o ataque do Galo estava on fire. Nos 2 jogos, o América conseguiu anular a parte ofensiva do Galo. E para fechar, Andrezão, o Krovac está dizendo aqui, ó, saber que já acabou. Eu acho que essa conta é a fake do Gris. A conta fake do Gris. Tá a cara de ser a conta fake do Gris.